Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos no sacerdócio e irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Este domingo, por ser um domingo próximo da data da festa da Epifania, que é 6 de janeiro, nós estamos celebrando a festa, transferindo-a daquele dia para hoje, para termos uma participação de um maior número de fiéis, como temos feito em relação a outras grandes festas também. Esta festa da Epifania se refere à manifestação de Jesus Cristo. Epifania é um termo de origem grega que significa manifestação. E nós usamos também, ou mais ainda, teofania, para dizermos que não se trata de uma simples manifestação, mas da manifestação divina, da manifestação de Deus. Este era um termo empregado naqueles tempos para a entrada solene do imperador, de um governante, de alguém poderoso, e se aplicou à manifestação de Jesus Cristo no seu batismo no Rio Jordão. Nós sabemos que no passado não havia uma celebração apenas do nascimento de Jesus, que hoje é a celebração do Natal, em 25 de dezembro. Havia uma única festa que era exatamente a Epifania, na qual se celebrava o nascimento de Jesus, a visita dos magos e a manifestação de Cristo no seu batismo no Rio Jordão. Com o tempo, acabou-se por separar o nascimento de Jesus para ser comemorado em uma festa própria. Surgiu então o Natal, celebrado a 25 de dezembro. E a Epifania ficou uma festa ainda à parte. Mas, no Ocidente, a Epifania passou a ser considerada, a ênfase foi dada à visita dos magos a Jesus, para dizer que ali, na pessoa dos magos, Jesus se manifesta a todo mundo. Mas a Igreja Ortodoxa, a Igreja do Oriente, entende que a verdadeira manifestação de Jesus Cristo ao mundo se deu, na verdade, no seu batismo. Porque o batismo de Jesus foi a manifestação da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós, por isso, celebramos a Epifania como o batismo de Jesus, festa da Santíssima Trindade. Um líder da Igreja Cristã Antiga chegou a escrever: quereis ver a Trindade, ide ao Jordão. Porque no Jordão, no Rio Jordão, no batismo de Jesus, nós vemos o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de pomba e o Pai testemunhando com sua voz que aquele era realmente o seu Filho. E nós podemos estranhar o fato de Jesus ter sido batizado, porque o batismo de João era um batismo não para remissão dos pecados simplesmente, mas um batismo de arrependimento, um batismo para os pecadores se arrependerem e abrirem os corações para Deus. Então, por que Jesus foi batizado? O próprio João Batista, ao ver Jesus indo até ele para ser batizado, não aceita. Em princípio, João Batista não iria batizar Jesus, ele não desejava fazê-lo. E ele foi bem claro ao dizer a Jesus: eu é que devo ser batizado por ti e tu vens a mim? Ou seja, eu tenho que ser batizado e não te batizar. Mas Jesus lhe diz: convém que se cumpra toda a justiça. Por quê? Porque Jesus assumiu os nossos pecados e os carregou até a cruz para nela expiá-los.
nos concedendo assim o perdão. Por isso Jesus se fez pecador por nós, assumindo os nossos pecados e carregando-os desde aquele momento ao assumir uma posição de penitente para receber o batismo de João Batista, um batismo dos penitentes. Mas não foi um simples batismo mesmo nesse sentido, porque o que nós vimos foi a manifestação clara da Santíssima Trindade. E é claro que o batismo de São João Batista não era o batismo de Jesus, nem é. Tanto que nós vemos depois discípulos de João Batista na igreja cristã que precisaram receber o dom do Espírito Santo porque não tinham o batismo cristão. O próprio João Batista já havia dito que depois dele viria alguém que batizaria com Espírito Santo e com fogo. Isto porque Jesus enviou o Espírito Santo da parte do Pai. O Espírito procedente do Pai, que batizou a igreja no dia de Pentecostes, se manifestando em formas de línguas de fogo, e a partir de então, o Espírito Santo opera a vida divina na igreja, inclusive nos santos sacramentos, como no batismo. O batismo que é aí então o batismo de Cristo e que, como ensinou o próprio Jesus, é aquele batismo pelo qual nós renascemos pela água e pelo Espírito Santo. Este é o batismo de Jesus. E por isso, nós somos batizados em nome da Trindade. A Trindade manifestada no batismo de Jesus em Jordão, em nome da qual todos somos batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós cremos que o batismo de Jesus, a sua presença no Rio Jordão, a manifestação da Santíssima Trindade no Rio Jordão, santificou a natureza das águas e elas se tornaram portadoras da graça e do poder de Deus. É a mesma teologia que nós aplicamos aos santos ícones. Graças à encarnação, ao próprio Deus, assumindo a matéria humana, graças a isto, a matéria pode ser portadora da graça de Deus, como aconteceu e acontece com a água. E é por isso que nós abençoamos a água, em memória do batismo de Jesus, para sermos abençoados com ela e com ela abençoarmos nossos lares, nossos locais de trabalho. Vamos então dar graças a Deus por tudo que o seu Filho, nosso Salvador, fez por nós. Do Natal, seu nascimento, passando pelo batismo, no qual ele já assumiu os nossos pecados, e sua morte, expiando esses pecados na cruz, e a sua gloriosa ressurreição, que nos concede a vida verdadeira, a vida eterna. Ao final da Divina Liturgia, nós teremos o ofício da santificação da água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.